A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Capítulo 3, versículo 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Pode sentar, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Nós sabemos que aqui começa a mensagem de Jeremias, irmãos. A mensagem que Deus trouxe para Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus para trazer uma mensagem para o povo judeu, para o povo de Deus, Jerusalém. E o tempo que ele foi levantado, até que foi um tempo bom, do tempo do rei Josias, mas depois do tempo do rei Josias, o povo começou a desandar, sair do rumo, sair da direção, e eles começaram a deixar ao Senhor, e não buscavam mais ao Senhor, e começaram a cavar cisterna rota, ou seja, buscar outros recursos, buscar outras pessoas para confiar, buscar outros deuses, buscar outro reino para confiar, outro exército, não veio de confiar em Deus, que Deus ia dar vitória para aquele povo. Então eles fizeram duas maldades. A primeira foi deixar a Deus. Então olha o que está dizendo aqui: deixar a Deus é maldade. Você já pensou, irmão, o que a palavra de Deus está dizendo? Eles fizeram duas maldades. A primeira foi deixar a Deus. Então aqui a Bíblia está tratando deixar a Deus como maldade, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E buscar a Deus é bom ou não é, irmãos? Buscar a Deus não é fazer o bem ou não é? E outra, deixar a Deus aqui era deixar tudo o que Deus tinha feito por eles. Eles esqueceram de tudo o que Deus tinha feito por eles. Então, ou seja, eles esqueceram que eles eram escravos, eles esqueceram que eles não eram povo, eles esqueceram que não era do povo de Deus, eles esqueceram que era uma nação que Deus levantou e fez do povo dele. Eles esqueceram disso, que foi Deus que abençoou eles, que foi Deus que colocou eles na terra prometida, que foi Deus que deu vida para eles, cuidou deles e deixou eles belos como eles estavam. Eles esqueceram disso e deixaram o Senhor e começavam a buscar outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então eles buscavam o Deus da Síria, o Deus do Egito, o Deus babilônico, e deixaram o Senhor. E hoje, irmãos, na nossa vida nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos falar que só imagem é um Deus, porque tem muita gente que adora outras coisas além de imagem. Jesus chamou o dinheiro de Deus. Então o dinheiro, embora seja um papel, mas não tem uma imagem ali feita de gesso, feita de coisa. Então tem gente que adora o dinheiro, tem outros que adoram outras coisas, adora carro, adora outras coisas, adora a si mesmo, às vezes adora o próprio corpo, faz do corpo um ídolo. Então, ou seja, quando a gente deixa o Senhor e passa a confiar na riqueza, passa a confiar na nossa própria vida, passa a confiar nos recursos que a gente tem, passa a confiar em certas coisas, a gente está fazendo daquilo um Deus, porque a gente está colocando aquilo acima de Deus, a gente está depositando a nossa confiança naquilo, a gente está depositando a nossa força naquilo. E foi isso que eles fizeram. Deixaram a Deus e começaram a cavar cisterna, buscar outros recursos, buscar outras fontes que pudessem sustentar eles. Mas eles deixaram o manancial de águas vivas. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Eles deixaram a fonte para cavar a cisterna. A fonte é onde alimenta. A cisterna era um buraco que as pessoas cavavam para encher de água da chuva. Então não é melhor a gente ter a fonte, irmãos?
do que a gente ficar cavando, sufocando ali, trabalhando, e ali depender da chuva. Quem manda a chuva é Deus. Ainda assim nós tínhamos que depender de Deus. De qualquer forma eles tinham que depender do Senhor, e eles não entendiam isso, que quem mandava a chuva era Deus. Para vocês terem uma ideia, quando Deus mandava a chuva, eles falavam que era Astarote. Você tem uma ideia, às vezes as mulheres choravam por Tamuz, falando que é ele que estava trazendo fertilidade. Olha a convicção do povo. Então hoje muitas vezes quem trouxe chuva foi fulano, quem trouxe chuva foi não, quem trouxe chuva foi Deus, irmão. É Deus que é dono das fontes das águas. Se Deus falar não chove, não chove. Se Deus falar chove, chove. Então a nossa confiança deve ser no Senhor. Nós não devemos deixar Deus e passar a confiar em outras coisas. E hoje, irmãos, como eu sempre digo, tem muitas coisas para chamar a nossa atenção. Tem muitas coisas para chamar a nossa atenção, tirar o foco de Deus, tirar o foco do Senhor. Hoje nós temos mais atração, porque hoje você pode ver um monte de coisa ao mesmo tempo. Naquela época o povo tinha que caminhar, tinha que enfrentar, e mesmo assim o povo era idólatra. Imagine hoje com a facilidade que tem. Hoje num clique você pode ver várias coisas. Hoje num clique, como nosso irmão falou aqui, antigamente ele tinha que ir no lugar para fazer. Hoje no clique você vai lá no celular e fala, eu quero consultar não sei quem. Ele vai lá e você consulta. Hoje não clica, não, eu quero falar com profeta tal, não sei quem tal. Você vai lá num clique. Então num clique hoje você consegue essas coisas. Mas é isso que Deus quer, irmãos. Deixar a Deus é fazer o mal. Deixar a Deus é deixar aquele que pode saciar a nossa alma. Então, ou seja, eles deixaram aquele que podia saciar para cavar cisterna. Então, irmãos, se não é Deus acima de todas as coisas, nós vamos cavar cisterna. E essa cisterna não vai poder alimentar a gente, não vai poder dar vida para a gente, não vai poder salvar a gente, não vai poder livrar a gente e muito mais deixar a gente satisfeito. Porque não satisfaz, irmãos. As coisas do mundo não satisfaz, o ídolo mudo não satisfaz, porque ele tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem orelha e não ouve, que a gente bem sabe no Salmo 110, Salmos, se eu não me engano 115 também, a gente sabe que isso, eles não ouvem, não vê. Então por isso que é bom a gente confiar em Deus. O exército humano também falha, às vezes não que não deve fazer isso, não que não deve, às vezes as pessoas colocam cerca elétrica, colocam câmera, a pessoa coloca tudo, fala eu vou contratar a melhor coisa, e mesmo assim às vezes é roubado. Eu não estou falando que a gente está livre de tudo, eu não estou falando que a gente não deve fazer, mas irmão, se a nossa confiança não for em Deus, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você pode ter câmera, você pode ter coisa, o que for, mas, irmãos, é só Deus na nossa vida. É só Deus. Não devemos colocar a confiança em coisas, devemos colocar a confiança em Deus. Em Deus. E se a gente for ver, o povo passou, quando eles passavam a adorar esses deuses, então tinha muita imoralidade. Então, ou seja, eles corromperam espiritualmente, e essa corrupção espiritual estava levando eles por uma corrupção moral. Então, ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque começa com a corrupção espiritual. Então, se a pessoa começa a olhar coisas que não deve, começa a ver coisas que não deve, aí aquela influência já vai influenciando para outras coisas. Então, por isso que nós devemos ter cuidado. E os cultos deles, irmãos, tinha imoralidade. Então, ou seja, em muitos cultos, quando falando culto evangélico cristão, culto sadio, mas em muitos cultos, em muitos rituais, tem imoralidade. Porque falam que está cultuando a Deus, mas não Deus de Israel, não Deus que nós conhecemos, mas outro Deus. Outro Deus. Então temos que tomar cuidado do que nós estamos vendo, para não levar a gente a fazer outras coisas. Porque com o olhar de Israel, para vocês terem uma ideia, eles começaram a ver a nação ao redor. Eles começaram a ver, falou, nós queremos ser igual a elas. Nós queremos ser igual às nações. Aí primeiro nós sabemos que eles pediam um rei. Deus falou, vou dar, mas você já sabe o que vai acontecer.
Aí daqui a pouco eles já queriam o Deus da nação. Daqui a pouco eles queriam o que as nações tinham. Já começaram a andar e praticar o que elas queriam. É a mesma coisa a igreja de hoje, olhar para as coisas do mundo que são contra Deus, que são pecado, e querer se adequar àquilo. Aí vai fazer o quê? Vai contaminar. Aí vai deixar de ser o povo santo, o povo eleito, o sal da terra e a luz do mundo. E não vai salgar nada, não vai dar luz para ninguém, porque está no mesmo buraco, está no mesmo barco, está na mesma situação, está na mesma trevas. Então eles perderam essa essência, porque eles fizeram igual as nações vizinhas. E era um povo fiel, era um povo que Deus salvou, que Deus cuidou, e era para eles ser fiel ao Senhor, mas deixaram de ser fiel a Deus. Olha o versículo 19, olha o que diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargoso é deixares ao Senhor. Irmão, deixar a Deus é mal, é amargoso, o teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Então eles deixaram a Deus, deixaram o temor de Deus. Então Deus falou: vocês vão ver como amargoso é deixar a Deus. E a gente sabe, irmão, o que eles passaram por deixar a Deus. É igual nós, quantas vezes a gente dá testemunho, pessoas dão testemunho e falam: nossa, se eu tivesse entregado a minha vida para Jesus antes, seria diferente de hoje. Ou seja, eu não teria sofrido o que eu sofri lá atrás. Agora imagina o povo que conhece Jesus e larga Jesus. Um povo que não era um povo que estava tudo bem, era um povo que era perdido, irmão. Era um povo que não era povo, era um povo que era escravo. E agora eles largam Jesus, não, larga Deus melhor, né, irmão? Para nós é Jesus, mas para eles aqui era Deus ainda. Então imagina eles deixaram a Deus, deixaram o Senhor. Era amargoso, era mal para eles. Então eles deixaram o temor de Deus. Irmãos, e quando nós vamos ver o capítulo 3, versículo 1, por que eu li isso daqui? Para a gente entender, porque é a continuação da mensagem. Aqui Jeremias começa a trazer a mensagem para o povo. Jeremias trouxe uma mensagem de repreensão, dizendo para eles, se eles não saíssem daquele, eles iam receber juízo. Mas se eles saíssem daquela situação, eles iam receber misericórdia. Então, quando a gente sai da situação de pecado e volta para Deus, nós recebemos misericórdia. Mas quando a gente continua, irmão, é amargoso ficar longe de Deus e fazer o que desagrada a Deus. Então Jeremias chama a atenção deles. Aí Jeremias, no capítulo 3, versículo 1, ele faz uma pergunta, mas uma pergunta retórica, porque já é uma pergunta com resposta. Então o povo já sabia, era uma pergunta já com a resposta, uma pergunta já que eles já sabiam o que acontecia. Aí no capítulo 3, versículo 1, eles dizem, se um homem despedir é da carta de divórcio, mandar a mulher embora, sua mulher, e ela ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não poluirá de toda aquela terra? Então, seja, aqui já é uma pergunta, como diz retórica, já respondendo, porque eles sabiam já, que se uma mulher largasse o marido, só vocês lerem Deuteronômio 24, vocês vão entender, do 1 ao 5 vocês lerem. Se uma mulher largasse o marido, ela não poderia voltar para ele de novo. Se o marido visse alguma coisa desagradável na mulher, lá é na lei, tá, irmão? Não estou falando hoje, você vai ver uma coisa desagradável, já vai largar da mulher. Mas ali era coisa imoral também, não era qualquer coisa não. Se visse uma coisa desagradável na mulher, o que acontecia? O marido dava a carta de divórcio, essa mulher casava com o outro. E se esse outro não ficasse com essa mulher não poderia voltar para o marido dela o primeiro. Por quê? Porque isso se chamava de contaminação. Porque ela estava com um, aí ela foi para outro, e ela não podia voltar primeiro, porque estava contaminado. Aí Deus está falando, o que Deus está falando? Vocês é minha esposa, eu sou o marido de vocês, só que vocês estão buscando amante. Vocês buscam amante, e depois vocês querem voltar para mim. Mas vocês não sabem o que fala a lei? A lei fala que não pode fazer isso. Mas vocês fazem, depois quer voltar para mim, como se nada tivesse
acontecido. E eu sempre falo isso, né, irmão? Eu sempre falo isso para a gente se colocar no lugar. Você gostaria, vamos pôr, eu como esposo, vou colocar eu não gostaria que a minha esposa saísse com outro homem, depois saísse com outro homem, depois voltava para mim e falava, não quero saber, não. E eu tenho certeza que mulher aqui como esposa não gostaria que o marido dela saísse com outra e depois falava, não, eu quero você e voltasse. Não, ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de passar por isso. E ainda o povo continuava nisso. Buscava um amante aqui, outro amante ali, outro amante ali. Aí Deus está falando, mas vocês acham que eu vou ficar recebendo vocês até quando? Vocês acham que eu vou aceitar isso até quando? Até quando vocês acham que eu vou aceitar isso, irmão? Chega uma hora que tem limite, irmão. Deus está falando, tem uma hora que vai ter limite, eu não vou aceitar mais vocês, não. Tem uma hora que eu não vou aguentar isso, não. E vocês acreditam que está escrito em Isaías que Deus deu carta de divórcio para eles? Deus falou, não quero mais. Aí sabe o que aconteceu? Aqui, eu vou voltar a Isaías, fala de Israel. Eles foram para o cativeiro assírio. Deus falou, eu vou dar a carta de divórcio para vocês. Por quê? Porque eu não aguento mais. Eu estou querendo que vocês sejam minha, mas vocês não querem. E vocês lembram em Oséias capítulo 3? Deus falou, vai lá e compra a sua esposa de novo, traz ela de novo, porque vai acontecer com Israel. Assim eles vão ficar só para mim. Mas Israel quis? Não quis. Aí veio o quê? O cativeiro assírio. Agora, igreja, vamos trazer para nós. Irmãos, nós não podemos ficar entre Deus e o pecado, entre Deus e o mundo, entre Deus e os amantes. Ou é Deus ou não é Deus, irmão. Deus não aceita dividir a gente com o mundo, irmão. Deus não aceita dividir a gente com o amante. Deus não aceita dividir a gente com o pecado. Ou nós somos dele ou não somos dele. Deus nos chamou para ser o povo particular dele. Então, em nome de Jesus, Deus, ele não suporta para sempre essas coisas, irmãos. Olha o versículo 2, só para vocês entenderem do capítulo 3. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como o Arabe no deserto. Assim manchaste a terra com tua devassidão e com toda a sua malícia. Então, seja, olhava para um alto, tinha um ídolo, olhava para o outro, tinha um ídolo, olhava para o outro, tinha um ídolo. Então Deus falou, mãe, o que está acontecendo? O povo esqueceu tanto de mim, que buscou tantas coisas, fizeram tantos ídolos, que você olha para todo lugar, tem ídolos. Vou traduzir hoje, traduzir para nós hoje. Se Deus olhar para nós, lá na nossa casa, se Deus olhar lá no nosso trabalho, se Deus olhar aqui na igreja, se Deus olhar para dentro do nosso coração, se Deus olhar o nosso celular, se Deus olhar a nossa televisão, se Deus olhar, será que não tem ídolo? Será que não tem coisas que estão roubando o nosso tempo, a nossa atenção, que a gente está tomando todo o nosso coração? É para a gente analisar isso. Porque enquanto o povo não tinha nada, era só Deus. Depois que o povo teve tudo, esqueceram de Deus. Então temos que tomar cuidado com os ídolos, irmãos. Que os ídolos, eles são sutis. Vocês têm uma ideia? Eles tinham terafins. O que é isso? É ídolos do lar. Eles tinham uns ídolos menorzinhos que ficavam no lar. Então você tem uma ideia, eles não tinham só ídolos no alto. Eles tinham ídolos do lar também. Então o povo tinha ídolos do lar também. Então imagine, além de adorar fora, adorava em casa. E além de adorar fora, adorar em casa, se vocês for dar uma lida em Ezequiel, ainda eles adoravam no templo os ídolos atrás das portas, escondido. Então, era um povo que contaminou, vamos dizer assim, contaminou eles, contaminou a cidade, contaminou tudo. Deixaram Deus, o manancial de água viva, e cavaram cisternas. Então, irmão, não vamos deixar a Deus e cavar cisternas. Então Deus, irmão, Ele também é justo, Ele não aceita isso para sempre. Ele quer que nós sejamos povo particular, adquirido dEle, escolhido dEle. Então o que a gente não quer para nós, não vamos querer para Deus. Como eu disse, Deus fala, vocês sabem que contaminam.
Vamos ler Deuteronômio, né, irmão? É melhor a gente ler na Bíblia, que confirma mais. As pessoas vendo na Bíblia fica que as palavras tem hora que é mais forte. Aí eu gosto de ler na Bíblia, falar, não, mas será que tem isso? Vamos ler Deuteronômio 24. Diz assim, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisa feia aqui não era adultério, porque adultério era morte apedrejada, então era alguma coisa imoral, que ele via alguma coisa que a mulher fazia que não era adequado, e lhe fará escrito de repúdio, para nós hoje, carta de divórcio, e lodará a sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa e for e se casar com outro homem, e se esse último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despiu não poderá tornar a tomá-la, para que seja mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Então, ou seja, a mulher não podia voltar para o primeiro marido, ela tinha que caçar outro rumo, caçar outro marido, mas não podia voltar para o primeiro. Aí Deus está falando, vocês estão vendo? Se na lei fala isso, e vocês querem ficar com outro marido, com outro marido, com outro marido, depois quer voltar para mim, a lei não permite isso. E eu não quero isso para mim. Deus está falando, eu não quero isso. Eu quero vocês como propriedade particular. Vamos ler agora Isaías 50. Vamos ler Isaías 50. Vocês gravam aí, ó, Deuteronômio 24, Isaías 50. Quando alguém fala, ah, mas Deus é tão bom que ele não despede ninguém, não despede, fica brincando com Deus para ver se ele não despede. Isaías 50, vamos ler o versículo 1, diz assim, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiarei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fosse vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Ou seja, eu dei carta de divórcio para Israel. Por quê? Por causa do pecado dela, por causa da prevaricação, da maldade, eu dei carta de divórcio. Quando Deus fala assim, é que Deus permitiu o cativeiro. Deus permitiu que se eles quisessem outros deuses, então vocês ficam com outros deuses, mas vocês vão receber a paga dos outros deuses. Vocês vão receber o castigo. E foi essa a Síria mesmo, que eles adorou o Deus dela, foi o Deus da Síria mesmo que levou eles cativeiro. Quando eu falo Deus da Síria, foi o povo da Síria mesmo, que eles confiou, que levou eles presos. Porque quando a gente confia naquilo que não é Deus, só vai trazer problema, irmãos. Só vai trazer prisão. Não é igual que a pessoa vai atrás de amarração. Eu vou lá e amarrar esse fulano de tal para que ele seja meu, nunca mais ele saia da minha vida. Aí vai o vice-versa, o homem também, eu vou amarrar. Aí ele mesmo acaba ficando amarrado. Ela mesma acaba ficando amarrada. Porque está numa coisa que não é de Deus. E o que não é de Deus, irmão, pode um monte de gente orar, fazer macumba para lá, pode benzer para cá, pode benzer para lá, pode fazer o que for, não dá certo. Porque só Deus tem o poder de abençoar, irmão. O que ele abençoa, amaldiçoado. O que ele abençoa, melhor, está abençoado. O que ele amaldiçoa, está amaldiçoado. Ninguém pode, irmãos, ninguém pode. Não, eu amaldiçoo o que Deus abençoa, não tem como. E ninguém pode abençoar o que Deus amaldiçoou. Não existe isso. Não existe, então é melhor a gente ficar com Deus. Sabe por quê, irmão? Olha, eu lembrei de uma passagem, essa passagem é maravilhosa. Jesus falou, todos aqueles que vêm a mim, eu não vou lançar fora. Todos aqueles que vêm a mim, eu não vou lançar fora. Jesus não quer lançar ninguém fora, irmão. Jesus não quer mandar ninguém embora. Pelo contrário, ele deu a vida dele, ele derramou o sangue dele para nos atrair para ele, para a gente ser dele. Agora basta a gente ser fiel como ele foi fiel. Basta a gente aceitar. Ele foi tão fiel que derramou o sangue dele por nós.
deu a vida por nós e fez uma nova aliança, um contrato com a gente, um contrato de vida. E a gente não pode, em nome de Jesus, quebrar esse contrato ou rejeitar esse contrato, porque Ele é o esposo fiel. Ele é o esposo fiel que não deixa, que não falha. Então não vamos falhar com Jesus, irmãos. Não vamos falhar com Deus, não vamos deixar a Deus como o povo deixou, fizeram maldade, deixando ao Senhor. Ora, agora o capítulo 3 de Jeremias, capítulo 3 de Jeremias, versículo 3, diz assim: pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Deus está falando, eu tirei até a chuva de vocês dependem da chuva, eu tive que tirar a chuva. Mas vocês têm uma testa de uma prostituta, vocês não têm vergonha na cara. Vocês não voltam para mim de jeito nenhum, mesmo quando vocês não voltam. Porque o povo se prostitui espiritualmente e também fisicamente. Olha o 4. Ao menos desde agora, desde agora, não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a tua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneceste. O povo não se voltava para Deus, irmão. E pior, eles continuavam fazendo coisas más e permaneciam naquelas coisas mal. Não veio deles falar: meu Deus, você é o Deus da nossa mocidade, e se voltar de todo o coração? Não. Eles não voltaram, pelo contrário, eles diziam, mas não faziam. Ou seja, vou dar só um exemplo. Hoje nós estamos aqui no culto, né? Nós vemos aqui no culto: Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Nós vamos participar da ceia. Então, e depois que eu sair daqui? Aí eu vou buscar outras coisas no mundo? Aí eu vou estar mostrando que eu não quero permanecer no pecado. Aí eu vou estar mostrando que eu quero permanecer no errado. Não, irmão, se eu estou ouvindo essa palavra, falar: Senhor, o Senhor está falando comigo, me perdoa. Eu estava buscando mesmo, eu estava cavando cisterna, Senhor. Eu estava indo para tudo, qualquer lugar, querendo achar refúgio, querendo preencher meu coração em pessoas, em casa, em carro, em mulher, em homem, e até em cartomante, até nessas coisas, mas hoje eu quero o Senhor de todo o meu coração. Aí quando sair daqui, continua confiando em Deus, continua buscando a Deus e continua servindo a Deus, e glorificando a Deus e honrando a Deus. Porque Ele é Deus fiel, irmãos, que não desampara e que não erra. Então, igreja, Deus chamou. Presta muita atenção, foi Deus que falou, viu, irmão? Às vezes é forte as coisas que Deus fala, mas é Deus. Deus chamou Jerusalém de prostituta. Prostituta espiritual. Porque tem dois tipos de prostituição, os irmãos sabem. E às vezes leva para os dois, né? Leva para a espiritual e depois vai para a física. Então vamos tomar muito cuidado, para a gente não deixar o manancial de água viva e cavar cisternas rotas que não pode preencher o nosso coração. E ainda, irmão, Deus é tão bom, que Deus fala para eles assim: ó, sabe Israel que tinha ido para cativeiro? Eu ainda vou perdoar Israel se eles se voltarem para mim. Só que vocês que viram que Israel fizeram maldade, porque Israel foi para cativeiro primeiro, todos já sabem, e vocês não tomou de exemplo, vocês vão sofrer mais que Israel, porque ainda eles vão se voltar para mim, eu vou perdoar, mas vocês vão sofrer mais, porque vocês viram que a sua irmã, se vocês lerem do versículo 6 em diante, eu já vou falar aqui para não ler todos os versículos. Vocês viram que eu despi a sua irmã, Israel, vocês viram que eu dei divórcio para ela, mas vocês não aprendeu, vocês ficou no erro, e agora vocês que vão para cativeiro, e eu vou perdoar eles. Você já pensou, irmão? Isso aqui é como se desse um tapa na gente e acordasse a gente. Aí talvez você fala assim: ah, mas aquela pessoa era de Deus, agora está no mundo, agora está no pecado. Se ela se arrepender e Deus tiver misericórdia, ela volta. Agora, e nós que estamos aqui, se nós não vigiar, falando da pessoa que está lá, da pessoa que está fazendo, e se nós não vigiar e cair? Também vai cometer o mesmo erro. Por isso que a gente tem que ficar de pé
e orar pelos que caíram. Ficar de pé e orar: Senhor, trabalha, trata, faz a obra, faz o que for necessário. Deus sabe fazer, irmão. Deus sabe trabalhar. Então o povo aqui ia sofrer por causa que tinha deixado ao Senhor e buscado outras coisas em vez de Deus. Mas Deus ia salvar Israel. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 3, diz assim: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Olha o que Deus está falando, ó. Enquanto Jerusalém aqui, ó, se não vigiar vai sofrer. Vai lá, o Jeremias, fala para Israel, fala: se elas voltar eu vou perdoar elas, eu vou levantar elas de novo, eu vou trazer de volta, eu vou aplicar para nós, irmão. Se tiver arrependimento, Deus levanta, Deus traz de volta, Deus restaura, Deus recupera. Porque Deus não gosta de jogar na lixeira, irmão. Deus gosta de recuperar, de restaurar. Pode ver que Ele recuperou a nossa aliança com Ele. Olha o versículo 13: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendeste os teus caminhos, e estendestes melhor os seus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. O que Deus está falando? A única coisa que eu quero que eles façam é reconheça que eles pecou, reconheça que eles transgrediu, por toda a árvore verde fizeram ídolo, idolatria, que se eles reconhecer e se voltar para mim, ainda tem esperança. Então, irmãos, nós temos que reconhecer e somos falhos, pecador, e se pecamos temos que pedir perdão e ter mudança na nossa vida para que o Senhor possa nos perdoar. Nós não podemos chegar diante de Deus: Deus, eu não peco, eu não sou falho, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus fala: você pode fazer 10 dias de caridade, 1 ano de caridade, mas e o pecado que está dentro do seu coração? E a idolatria? E a imoralidade? E o adultério espiritual? E os roubos, e os furtos, e as mentiras, e os olhares, e as palavras, e os tratamentos? Deus conhece, irmão. Então não adianta a gente fazer coisas e nós mesmos não ser transformados. Aí olha o que diz o 14: convertei-vos, ó filha rebelde, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei. Deus está falando aqui que vai tomar eles em casamento de novo, a um de uma cidade e a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. Deus está falando: se arrepende, ó rebelde. Rebeldia é quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa, a gente não faz, mas por rebeldia. É diferente de uma pessoa que não conhece e está fazendo sem conhecer. Então, ou seja, Deus está falando: se converte. Por quê? Porque eu vou tomar vocês de volta, eu vou aceitar vocês em casamento de novo. Deus não é bom, não é, irmão? E olha o que Deus está falando: uma mulher aceita isso, um homem vai aceitar isso, mas Deus está falando: eu ainda vou ter misericórdia, mas vocês têm que se arrepender. Se voltem, eu vou trazer vocês para Sião de novo, ou seja, para Jerusalém, Monte Sião, a terra de Deus. E tem mais: e vos darei pastores segundo o meu coração. Além de eu restaurar vocês, agora eu vou dar líder certo, pessoas certas para guiar vocês. Agora vocês vão ser guiados por gente que me conhece segundo o meu coração. E diz: que vos apacente com ciência e com inteligência. Seja, além de vocês restaurados, agora vocês vão ser guiados pelo caminho certo. Porque os outros profetas, sacerdotes, reis, não todos, guiaram eles para o caminho errado. Só vocês lerem o capítulo 2, capítulo 3. Mas agora eu vou dar gente que guia vocês para o caminho certo. Irmão, quando a gente se arrepende de verdade, busca Deus de todo o coração, Deus coloca a pessoa certa na nossa vida. Deus coloca a pessoa, a liderança certa, pessoas certas, para nos guiar no caminho certo. Mas para isso a gente tem que querer. A gente tem que querer, irmãos. Para encerrar aqui, olha o capítulo 4, versículo 1. Porque a mensagem é continuação. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, voltarás
E se tirares as suas abominações de diante de mim, e não andares mais vagueando, não andará mais melhor vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Sabe o que Deus está falando? Se você voltar para mim, Israel, você não vai andar mais vagueando, só que você tem que tirar as abominações, ou seja, lança fora o ídolo, lança fora todo o pecado, e ainda você, se você dizer, vive o Senhor na verdade, na justiça e no juízo, ele diz, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Quando Israel se voltava de verdade, o nome de Deus era glorificado, e o povo não andava mais vagueando. Irmãos, quem gosta de andar vagueando na vida, irmãos? Aí você fala, eu não estou vagueando, mas espiritualmente às vezes a gente está vagueando. Mas Deus fala, em Ezequiel Deus fala, quando uma pessoa tropeça, ela fica deitada, ela se levanta, ela se levanta. Aí Deus falou, o povo caiu, meu povo caiu, mas não se levantou, ficou caído. Então, irmãos, se nós caímos, vamos se colocar de pé, vamos se levantar. Aí você fala, pastor, mas como que eu se levanto espiritualmente? Primeiro, se voltando para o Senhor, reconhecendo os pecados, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Não que dá a vaza para a gente ficar caindo, porque ali fala do justo ainda, né? Porque o justo o Senhor levanta, agora aquele que fica, não é? Aí Deus fala, então agora você fica prostrado. Então vamos se voltar para Deus, irmão, porque ainda há esperança para a nossa vida. Olha que maravilha, promessa de restauração e promessa de cuidado. Promessa de restauração, promessa de perdão e promessa de cuidado. Talvez você entrou aqui hoje, mas será que ainda tem chance? Será que ainda eu posso ser cuidado? Será que Deus me perdoa? Será que ainda eu vou ser guiado no caminho certo? Deus está falando, se voltar eu guio, se voltar eu perdoo, se voltar eu restauro. É só a gente crer e voltar para o Senhor. Irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Vamos colocar em sã consciência. Você acha que Deus tem prazer na morte nossa? Não tem, irmãos. No pecado? Não, ele mesmo falou, não tem prazer na morte do ímpio. Em 2 Pedro capítulo 3, ele falou, o povo estava falando, a vinda do Senhor está tardando. Não está tardando, vai vir na hora certa. O Senhor só quer que as pessoas se arrependam. Porque o desejo dele é a salvação de todos. 1 Timóteo capítulo 2, falou para a gente orar, porque o desejo dele é a salvação de todos. Então Deus não tem prazer com a pessoa morre e vai para o inferno. Então, para vocês terem ideia, o lago de fogo foi preparado para Satanás, o falso profeta, o anticristo. Mas por que as pessoas vão? E para os anjos caídos. Mas por que as pessoas vão para lá? Porque elas se alinham com eles. Mas se elas não se alinhar, tem um céu preparado, tem a nova Jerusalém preparada, tem um trono de glória preparado. Não que a gente vai sentar no trono de Deus, mas a gente vai reinar junto com Ele. A gente vai estar junto com o Senhor. Então, em nome de Jesus, se você deixou o manancial de água vivas, volta para o manancial hoje. Esse manancial sustenta. Esse manancial nos mantém de pé. Esse manancial é a fonte da vida. Com ele não vai faltar nada. Quando ele não vai faltar nada, eu não digo que a gente não vai passar por nada, mas ele vai suprir. Só para vocês terem uma ideia, lembra a mulher samaritana? Samaritana foi buscar água no poço. Depois que ela encontrou Jesus, deixou o cântaro, não quis nem saber daquela água mais. Falou, não, agora eu encontrei o Messias, agora eu encontrei a água verdadeira que me saciou. Agora eu encontrei. Ele esqueceu até da sede física e foi para a espiritual. Então, se nós encontrarmos Jesus, nós vamos encontrar tudo, irmão. E para encerrar, João 7,39 diz assim, João 7,38, irmãos, olha o que Jesus diz. Vamos ler o 37 melhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como que a gente bebe de Jesus? Crendo nele. Quem crê em mim, como diz as escrituras, a escritura melhor, rios de água viva correrão do seu ventre, ou do seu interior. Ou seja, nós vamos ter vida. Aí olha o 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então quem crê em Jesus passa a correr um rio de águas vivas. Por quê? Porque o Espírito Santo, que também é Deus, o Deus Espírito, passa a habitar naquela pessoa. Aí aquela pessoa passa a ter vida espiritual e passa a transbordar, irmãos. Então, igreja do Senhor, não vamos largar o rio de águas vivas. Ou não vamos largar melhor a fonte. Não vamos largar o manancial. Não vamos largar Jesus. Porque Jesus é melhor do que tudo. Amém? Vamos ler agora a palavra da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou que morrem. Irmãos, o apóstolo Paulo recebeu de Jesus a instrução de como que era a ceia. Paulo, ele não era um discípulo de Jesus. Como assim não era um discípulo de Jesus? Paulo não andou com 3 anos e meio com Jesus igual os apóstolos. Mas Paulo também era apóstolo. Paulo teve um encontro depois que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha assunto ao céu. Depois ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Mas Jesus instruiu Paulo. E Paulo também aprendeu com os discípulos como que deveria participar da ceia, como funcionava a ceia. Então ele fala o significado. A ceia é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo, a nova aliança que Cristo fez por nós. Só que tem que participar em memória dele, fazendo dignamente. Por quê? Porque a igreja de Coríntios, todos nós sabemos que a igreja de Coríntios, um levava o alimento e às vezes as pessoas confraternizavam ali e um comia e o outro ficava sem. E ali o outro levava a bebida, o vinho, e ali bebia demais e o outro ficava sem nada. E não tinha comunhão, e nós sabemos que na comunhão Jesus repartiu e participaram junto da ceia. Então eles não faziam em memória do Senhor, não faziam comunhão e participavam indignamente. Por isso, no meio deles tinha muitos fracos, doentes e que dormiam, porque eles não entendiam o significado da ceia e por isso ficava doente. Por isso que eu sempre falo, não tome santa ceia para agradar um homem. Tome santa ceia dignamente. Judas tomou santa ceia errado e o diabo entrou nele. E o diabo encheu, já estava influenciado. Agora a Bíblia vai dizer que quando ele participou da ceia, o diabo encheu. Por quê? Porque participou querendo trair Jesus. Não participou dignamente. Então participar da ceia do Senhor é lembrar o que ele fez. Ele morreu por nós, irmão. Ele derramou sangue por nós. Ele fez uma nova aliança. Mas para a gente participar, a gente tem que aceitar o que ele fez. Que ele morreu por nós. A gente tem que aceitar o que ele fez por nós. E aceitar também a aliança dele. Aceitar ter comunhão com ele. Porque se a gente for pegar o casamento de Israel, quando eles iam casar, eles tomavam uma taça de vinho, irmãos. Aí não é as taças de vinho hoje alcoólica igual de hoje, tá, irmão? Não compara o vinho daquela época com o vinho de hoje. Senão tem crente aí que vai querer estar tomando vinho toda hora e já vai se embriagar, já vai sair da conduta. Então, ou seja, não compara com o de antigamente, com o vinho puro, com o vinho de hoje, todo misturado. Então eles tomavam. Então Jesus está falando aqui, eu estou fazendo uma aliança com vocês. Eu estou derramando meu sangue. E o sangue dele simbolizava, o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Então ele está fazendo aqui uma aliança de compromisso com a gente. Uma aliança de casamento com a gente. Uma aliança de vida com a gente.
Só que o povo tinha que entender isso e aceitar a aliança. Então imagine, hoje, por isso que tem que ser explicado, irmão. Vocês que estão aqui, leia sempre a Bíblia. Tem um monte de gente que participa na ceia, vai em uma igreja, vai em outra igreja. Aí chega lá e participa da ceia, mas não sabe nem o que significa ceia. Ah não, eu estou participando que está dando, estou participando que está dando. Não, irmão, não é assim que funciona. Procura saber o significado da ceia. Procura saber como que você deve participar. Como que você vai participar de uma coisa que você não aceita? Você não aceita que Jesus morreu por você, você não aceita Ele como Salvador, você não dá mérito no que Ele fez, vai participar da ceia, sendo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, você não dá valor ao corpo e o sangue de Jesus? Então não faz sentido, não faz sentido. E não vamos também, como diz 1 Coríntios capítulo 10, se a gente for voltar, participar da ceia do Senhor e participar da ceia dos demônios. Vamos ler, eu vou ler o versículo 20. É o capítulo 10, né, irmão? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu lembrar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: Vede a Israel, segundo a carne. Comem o sacrifício, não são porventura participantes do altar? Mas o que digo... O que é o ídolo é alguma coisa? Ou o que é o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não é nada. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, e não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou não é participa da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Porque naquela época tinha rituais. Então, ou seja, tinha idolatria. Aí o povo participava da mesa do ídolo, onde tinha embriaguez, um monte de coisa. As coisas. E depois queria participar da ceia. Vou traduzir aqui. Eu termino, tomo a santa ceia aqui e vou para o bar me embriagar. O que eu estou fazendo, irmão? Participando da mesa de Deus, depois da mesa do demônio, eu saio daqui e vou me drogar, saio daqui e vou me prostituir. O que eu estou fazendo? Participando do que é santo, do que é puro, daquilo que morreu por mim, e depois participando da mesa do demônio. Isso aí vai causar, a Bíblia fala assim, irmão, que isso aí é pior, que as pessoas ficam mais frias, elas ficam mais adormecidas, ainda até morrem porque está participando indignamente daquilo que é santo. Então, igreja do Senhor, se for para participar, vamos participar dignamente. Agora, eu não posso examinar você, por isso que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Examine como você está diante do Senhor, ou seja, eu creio no sangue de Jesus, eu já fui batizado, me arrependi dos meus pecados. Quando eu falo batismo, não é batismo de criança, eu falo batismo de pessoa que já tem consciência do que é pecado e que não é. Eu já fui batizado, eu creio no Senhor Jesus, eu realmente sei o que é a ceia, então eu vou participar. Agora, se eu não estou em condição, pede perdão, se corrige com Deus e participa. Se não der para corrigir agora, quando eu falo assim, se tiver que conversar com alguém, se tiver que corrigir com alguém, então peça perdão para Deus e corrige com essa pessoa. E vem participar da ceia. Lembra que Jesus falou? Quando alguém vir trazer uma oferta, deixa no altar. Mas vai lá e reconcilia com o seu irmão, depois se apresenta a Deus. Porque não adianta nada eu trazer a oferta, mas Deus não recebe se eu não estou reconciliado com as pessoas. Então, igreja, vamos se reconciliar com Deus, se reconciliar com as pessoas, para que a gente possa participar do corpo e do sangue de Cristo. Também vamos orar em nome de Jesus. Orar pelo pão e pelo suco. Senhor, apresentamos esse pão que simboliza o corpo de Jesus e damos graças como Jesus deu, que é partido por nós, que foi partido por nós e que Jesus levou ali na cruz todas as nossas dores, nossas enfermidades. Então nós damos graça por esse pão, consagramos a Ti no momento da ceia como corpo de Cristo, espiritualmente, que foi ali ferido por nós. Então, Pai, abençoe esse pão em nome do Senhor Jesus.
Pai, está aqui também, Pai, esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, Pai, nós damos graças assim como Jesus deu e pedimos, Senhor, que o Senhor purifique esse suco no momento da ceia e que o Senhor possa também nos purificar, nos limpar, porque o sangue de Jesus nos limpa e nos liberta. Então nós consagramos a Ti, Pai, e abençoamos e damos graça em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, os obreiros vão servir o corpo e o sangue de Cristo e a gente vai estar louvando o 301 da harpa cristã. Amém? Cristo já nos preparou